Boa noite, gente. Eu queria que vocês entrassem em espírito de oração, porque hoje vai ser um pouco diferente, tudo bem? Tudo bem, gente? Eu não posso nem esperar muito de vocês, porque enquanto eu estava na adoração, eu tive uma impressão no meu espírito como um fio que está rompido. Não tem como eu ter a expectativa que uma luz vai ser acesa se o fio está rompido. Então, você não precisa ser um expert espiritual para você perceber que o ambiente hoje está diferente. Mas é um diferente ruim, não é um diferente bom. Quantos aqui tiveram dificuldade de se conectar na adoração? Amém? Percebe isso? Tem gente que nem percebeu que não conseguiu se conectar. Mas está tudo bem. Deus tem um propósito a respeito disso essa noite. E eu preciso muito que você entre em espírito de oração, porque a palavra ela vai vir limpar, mas o Espírito vai vir restaurar. Amém? Então, eu queria que você orasse comigo novamente. Espírito Santo, eu oro agora para que definitivamente aquilo que o Senhor quer semear sobre nós aconteça definitivamente sobre os nossos corações. Eu oro, Senhor, contra toda distração, contra todo coração que está desligado, contra tudo aquilo que tem tentado cortar ou impedir que nós cheguemos a ver o Senhor como de fato o Senhor é, adorar o Senhor como o Senhor merece e nos conectar com a Sua palavra como de fato tem que ser, Senhor. Eu oro primeiro por mim, para que o Senhor me ajude, me auxilie. Por favor, Espírito Santo, que o Senhor definitivamente assuma o controle aqui essa noite, Pai, para que a gente possa compreender aquilo que o Senhor quer fazer hoje em meio à nossa dor, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. A gente vai começar uma série que chama Vida na Vida. E basicamente a gente vai conseguir falar sobre vida na vida, porque nós vamos falar sobre uma forma concreta de se viver vida na vida. Antes de eu começar, eu preciso situar vocês e dizer o que significa vida na vida. Beleza? Por quê? Vida na vida é uma expressão que não é bíblica. Não é bíblica? Não, ela não é bíblica. Ela é uma expressão da CMD. Só que isso não significa que ela não tem a sua essência na palavra de Deus. Eu estou afirmando para você que se você fizer uma pesquisa, você não vai achar a expressão vida na vida. Mas você vai achar uma expressão uns aos outros. Repetidas vezes na palavra de Deus. Você vai aprender que a Bíblia nos chamou não para ser um clube, não para ser uma comunidade, mas para ser uma família espiritual. E tudo isso a gente minimizou numa frase que chama vida na vida. Então, quando eu estou falando de vida na vida, eu estou falando que nós somos uma família espiritual e que nós precisamos estar unidos uns aos outros. E que tudo isso é bíblico. Fez sentido? E aí eu tinha preparado um sermão que eu considerei bonitinho, mas eu fiquei em conflito comigo e eu tenho pavor de quando eu não estou ouvindo o Senhor. E quando eu lia e relia, hoje o sermão eu só achava ele bonito, eu não achava ele de Deus. E aí eu preciso que você tenha um pouco de paciência, porque nós vamos costurar aquilo que o Senhor quer falar hoje de maneira espontânea. E isso não significa que essa mensagem é mais poderosa do que está escrita. A que está escrita é tão poderosa quanto a de hoje. O problema está no vaso aqui, entende? Está no processo de entregar e não o que estava escrito. E aí, o que me deu um start de que era isso, eu fui ao toalete e eu comecei a orar. E eu falei, Senhor, não está dando certo, parece que eu vou falar tão bonito e vai ser tão vazio e tão frio, e a igreja está tão perdida hoje, e eu só preciso que o Senhor venha. E eu continuei orando e nada, e aí eu vim aqui, e aí quando a Paty olhou para mim e falou assim, aqui ó, o Joshua, ele não para de perguntar que horas é a escolinha, que horas que ele vai para a salinha. E aí o Espírito Santo falou, é isso. Estamos todos nós aqui desligados de Deus porque a gente está esperando algo ainda. A gente está tipo assim, o que vai ser amanhã?
o que vai ser daqui a pouco, quanto que tá o jogo, qual é o vídeo do momento, o que Deus pode fazer. Não. A gente está totalmente desconectado. E aí foi muito curioso porque normalmente o Joshua ele consegue interagir com a adoração, mas hoje ele não estava interagindo. E aí definitivamente o que roubou o coração dele foi que ele estava pensando no porvir e não no agora. E aí quando o ministro de adoração está aqui perplexo, tipo assim, meu Deus, eles vieram ver um show e nós somos ruim de show, nós somos ruim de banda, nós somos ruim de palestra, nós somos ruim de entretenimento, nós somos um fiasco. Se você quer entretenimento, show, qualquer coisa do tipo, eu os convido a visitar outro lugar porque a gente é ruim. O som é ruim, nós somos fracos nisso. Por quê? Porque não foi para isso que Deus nos convidou. Eu não sou um bom palestrante, não, eu não sou. Por quê? Porque não foi para isso. E aí no desespero, Deus soprou ao ouvido do ministro e falou, vocês estão no porvir ou no que era, mas vocês não se apegam ao que é. E aí então eu tive uma impressão muito clara no meu espírito, como um fio que se rompeu. E aí eu falei, meu Deus, como eu vou pregar vida na vida para um povo que o fio está rompido da conexão com Deus? Como eu vou amar o Cleverson como Cristo amou a igreja se eu não estou amando o próprio Cristo? Porque um dos textos que eu escolhi era que nós venhamos ter temor uns aos outros porque nós tememos a Cristo. Vocês entendem isso? O mandamento Deus nos deu. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e ame o seu próximo assim. Mas não tem como eu amar o próximo se eu não estou amando a Deus. Só que o problema não é o nosso amor a Deus, mas a nossa conexão com Ele. O problema aqui não é que nós não amamos a Deus, mas o problema é que a gente não está conseguindo se conectar. O problema é que o fio se rompeu e aí não tem conexão. E aí aconteceu uma coisa curiosa essa semana, não tão curiosa, mas é que para mim é muito curioso, porque agora tudo que aconteceu durante a semana está fazendo sentido para pregar agora. E aí, uma noite lá, a mãe da Paty, minha sogra, veio e falou assim, cara, a luz aqui de casa acabou, a de vocês acabou? Falou, não, aqui tá funcionando. Deve ser um problema exclusivo aí da sua casa. Só que amanhã de manhã já tá vindo um eletricista aqui. Ele já estava marcado de vir aqui na minha casa, então eu já falo para ele poder passar na casa da senhora. Ele falou, beleza. E aí eu cheguei lá, eu falei, dá uma assistência para ela primeiro, porque ela tá sem luz na casa dela. Só que o que foi mais legal é que na hora que ele estava subindo assim, ele ficou olhando para a casa da minha sogra sem eu ter falado nada ainda para ele. E aí na hora que ele desceu da moto, eu falei assim, ela tá sem luz. Aí ele falou, claro, o fio tá rompido. Não tem como ter energia se o fio se rompeu. Não tem como você ter uma expectativa de uma luz acesa, de uma adoração extravagante, de ficar de pé, de abrir a sua voz e dizer para Deus que você o ama, se o fio está rompido. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, você pode até estar frustrado no momento agora, de tipo, cara, eu não consegui adorar a Deus. Sim, você está desconectado. E aí, quando foi ontem, eu acho, eu tenho uma lâmpada inteligente lá em casa, que às vezes parece que a lâmpada é burra. Porque dá errado, todo dia dá errado o negócio. Eu falei, não, de inteligente ela não tem nada. Ou então sou eu, né? Eu perguntei pro chat GPT, eu falei, por acaso sou eu que não consigo manusear a lâmpada inteligente? Aí ele falou, calma, isso é normal. Mas um dos possíveis erros que o chat falou para mim, ele falou assim, verifica, presta atenção nisso, verifica se a frequência da sua internet é a mesma frequência da lâmpada. Senão vocês não vão se comunicar em uma frequência diferente. Porque se você tem uma internet lá na sua casa, provavelmente deve aparecer lá assim. Lá em casa chama, como chama? Chama Joshua, né? Aí aparece Joshua 5G. São duas frequências diferentes. E aí eu olhei no meu celular, eu estava no 5G. Eu falei, provavelmente a lâmpada não está no 5G. Ela está na frequência normal. E aí quando eu mudei a minha frequência, a gente se comunicou. Então o que a gente precisa, não para o culto de hoje, mas para o restante da nossa vida, mudar a nossa frequência.
Então a gente está com expectativa de se comunicar com o Altíssimo. A gente quer ter esse relacionamento, a gente quer fazer funcionar, a gente quer acender a luz, a gente quer adorar a Deus, porque ninguém está aqui forçado, ninguém veio aqui porque uma arma foi apontada na sua cabeça, ninguém está aqui porque se você não vier, as coisas vão ser cobradas. Não, todo mundo veio aqui de espontânea vontade, como um voluntário. Então, é definitivo que você quer se conectar. Só que se você não mudar a frequência, não vai dar certo. E aí você vai ficar dando murro na parede. E aí você vai se achar um estúpido. E aí você vai falar assim, arranca essa lâmpada e coloca outra. Porque eu estou numa frequência diferente. Só que para isso a gente precisa dar um passo. Um passo de mudança de mente. Um passo de mudança de frequência, um passo de trocar os fios para que eles se conectem. Porque afinal de contas, o que eu quero senão o Senhor? E aí o Gabs ele disse assim, cara, talvez é uma conta para pagar, talvez é uma cura que você precisa, talvez é só um hobby mesmo, é só uma partida de futebol vazia, eu não sei o que é, mas você precisa entender que nada é maior ou melhor ou superior a Cristo. E você precisa mudar a frequência. Poxa, eu posso perder tantas coisas, eu só não posso perder a frequência. Vocês estão aí, gente? E aí, o que tudo isso tem a ver com vida na vida? Já que eu tive que encurtar muito o que é. E aí, enquanto eu comecei a orar aqui, definitivamente Deus começou a conectar-se comigo, Ele me trouxe um texto à mente, que é o texto do paralítico, aonde homens que estão conectados levam os homens que não estão. Quem está entendendo? Pessoas que estão ligadas ao Senhor, elas fortalecem, elas levam as cargas, elas edificam, elas pegam na mão e levam direto àquele que tem a solução definitiva. Então, o que é vida na vida? O que é comunidade? Por que esse é um fundamento da casa? Por que família espiritual? Porque eu vou te pegar pela mão e vou levar você em direção ao Senhor. Só que é aqui que está o pulo do gato. Vida na vida não se faz com sermão. Eu tenho uma notícia triste para você, triste. Ao mesmo tempo, muito boa se você se posicionar. Eu não tenho a capacidade, pela minha eloquência, por meio da pregação de hoje, te levar ao Senhor. As coisas, parece até que eu estou pregando o caos, né? Mas eu estou pregando a Bíblia. As coisas não vão se resolver hoje. As coisas vão se resolver se você falar, hoje eu mudarei a minha frequência para estabelecer isso amanhã e depois de amanhã. E para isso eu preciso que pessoas me peguem, porque eu estou paralítico, eu estou em outra frequência, o meu fio está rompido, eu preciso de um eletricista, eu preciso de alguém que entende, eu preciso abrir a minha casa, o meu coração e permitir que pessoas me levem. Estão aí, gente? Meus sapatos amarrou, né? Todo mundo olhou pro meu pé. Glória a Deus. Pausa para os comerciais. Obrigado, amor. Tá bom? Deu certo já? Obrigado. E aí aqui tá então o que a gente chama de vida na vida. Você precisa pedir socorro. Socorro para Deus e para o seu irmão. Sabe por quê? Você pode sair daqui animadão. Falar amém. Por quê? Porque ao mesmo tempo que Deus falou, comunicou ao meu espírito, ó, o fio está rompido, sabe o que é empolgante? É que no final da impressão, o fio estava amarrado de novo. Sabe por quê? Assim, quando Deus veio com a bomba sobre mim, Ele também mostrou que o final desse sermão é pessoas impondo as mãos sobre outras pessoas. Uau! Só que, cara, não termina aqui. Precisa escorrer lá para sua casa, precisa escorrer na segunda, na terça, na quarta. Alguém precisa ir lá te ajudar, te sustentar, te dar apoio. Por quê? Porque sozinho você não vai conseguir, assim como eu não consigo. Eu não consigo. Eu peço socorro ao Senhor, mas eu também ligo ao meu amigo e falo, socorro! É socorro dos dois lados. E deixa eu te falar, isso não é inferioridade, isso não é fraqueza, isso é poder de Deus. Eu prefiro
pegar e chegar num cara e falar assim, mano, eu não consigo me comunicar com a lâmpada inteligente. E ele falar, nossa, Lê, era só fazer isso e resolver a situação do que eu quebrar a lâmpada. Porque eu sou orgulhoso de ir lá e falar, não consigo me conectar com uma lâmpada. Quem tá me entendendo? Então tá vendo qual que é o mal seu? É que você é orgulhoso demais para pedir ajuda. O problema é que hoje você não se conectou, o fio tá rompido, mas você vai pegar a sua mochilinha e você vai embora para sua casa, desligado de Deus. Porque você é homem demais, bravo demais, autoritário demais, orgulhoso demais para dizer, eu não estou conseguindo me conectar. E aí eu queria ler um texto que está lá em Lucas 22, a partir do versículo 31. Lucas 22, a partir do versículo 31. O texto diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Para aí, por favor. O que está acontecendo aqui? Jesus está tendo um diálogo com Pedro, e é nesses versículos aqui que Jesus vai falar assim, cara, você vai me negar. Para com isso, velho. Só que antes de acontecer esse fatídico momento de Jesus falar assim, para de falar que está comigo, que você vai me trair, cara. Está acontecendo isso aqui. Só que olha que interessante, Jesus ele está discernindo no Espírito que Pedro está sendo, passando por uma batalha espiritual. E ele está percebendo que Pedro está desligado. Quem está me entendendo? Ele está falando, caraca, vocês perderam o rumo. Só que ele não chega e Pedro fala assim, mano, vocês perderam o rumo, para com isso. Não, ele fala assim, eu discerni que vocês perderam o rumo, que vocês estão desligados de Deus, que outras coisas estão atrapalhando, mas eu orei por vocês. Eu orei para que a sua fé não desfaleça. Eu orei para que você permaneça fiel. Eu orei para que a sua fé seja robusta. Eu orei para que você não se abale. Eu orei para que você continue andando. Só que eu não sei se vocês perceberam, o texto diz assim, e você, quando voltar... Pedro nem foi embora. Quem está me entendendo? Jesus já sabia que Pedro ia embora, só que ele falou, já era para ser conectado de vez, era para perder a batalha espiritual, mas eu orei por você, você vai dar uma perdidinha, mas quando você voltar, você fortaleça os seus irmãos, tenha vida na vida. Sabe por quê? A mesma dor que está assimilando você hoje, está assimilando seu irmão também. Então eu estou orando por você, você vai voltar, você vai reconectar e você vai atrás dos seus irmãos que estão desconectados e vai reconectá-los. Por quê? Porque isso é vida na vida. Uau! Pedro podia ajoelhar agora e falar, glória a Deus, obrigado, o Senhor sabe de todas as coisas, me ajuda a não fraquejar. Não. Pedro tinha o mesmo problema que nós temos hoje, altivez de coração, soberba. Olha a resposta de Pedro, versículo 33 agora. Porém, Pedro respondeu, estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Para aí. Deus nos livre de hoje você levantar a mão e falar assim, eu estou bem. Meu Deus. Não, o culto foi bom sim. Ah, que isso, hoje eu estou um pouco desanimado, mas eu estou bem sim. Você entende? Jesus olhando para ele, cara, discernir, pediu você, eu estou intercedendo. Aí Pedro falou assim, não, isso está errado, cara. Eu estou aqui, eu estou bem. Fala para mim onde você vai que eu vou. E aí então vem a frase fatídica, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. É hoje, não é nem amanhã não, é hoje. Hoje você vai me negar. Então, eu queria que a gente desse definitivamente
a urgência do que o Espírito Santo está comunicando com a gente hoje. Porque você pode sair daqui com altivez e soberba e falar assim, cara, tá tudo bem aqui na minha casa. E ninguém vai invadir meu coração, ninguém vai arrombar a minha porta, porque tá tudo certinho. Foi só uma falha da internet. E em parte você tá certo, ninguém vai invadir e arrombar. Você que abre a porta. Você que abre o coração. Você que diz, me ajuda. Você quem pede socorro. É você quem está desesperado porque a luz não está acendendo. Vocês estão aí, gente? E quando começou a vir essa mensagem em mim, ela tá parecendo que ela é corretiva, tá? Tá parecendo, gente? Você pode ser sincero, gente. Não, glória a Deus. O Clércio, ele é otimista. Mas, de certa maneira, ela pode parecer corretiva. Tipo, você tá desligado, mano. Você tá rompido. Vamos lá, alguém. Pelo amor de Deus. Mas esse não é o intuito. Porque quando Deus falava ao meu espírito, ele me lembrou de uma cena do The Chosen, que ela é, na minha opinião, a melhor cena até hoje. Porque eles vão lá e tá naquele momento que Jesus fala assim, intercede por mim aí, cara. Aí os caras falam, vai lá, Jesus, vou interceder. Aí Jesus vai, ora, aí na hora que ele volta, os discípulos estão dormindo. Aí fala, acorda aí, tem como interceder agora? E aí isso acontece por 3 vezes, e aí então Jesus fala assim, caraca, mano, vocês não conseguem, né? Vocês estão na carne. O que Jesus está falando aqui? Vocês estão desconectados. O fio está rompido. Vocês estão no porvim ou no antigamente. Vocês não estão no agora presente. O fio está rasgado. Só que sabe o que é legal no The Chosen? É que a cena é incrível. Porque a cena ela não é corretiva. A cena é cheia de compaixão. Por quê? Quando Jesus volta para falar com os discípulos, ele não vê os discípulos como homens maduros, mas ele vê como crianças pequenas. Quem está me entendendo? Então, o que essa cena do The Chosen está tentando comunicar com a gente? Jesus ele não está irado por uma falta de posicionamento de homens maduros. Ele está compassivo com aqueles que ainda são crianças, que são pequeninos. Então ele falou assim, desperta, filhinhos. Desperta, filhinhos. Então, a mensagem de hoje não é, poxa, vamos lá alguém. Não, a mensagem de hoje, Deus me permite olhar vocês e ver como crianças. E aí Deus então está falando, acorda, filhinhos. Então é um despertar amoroso, não um despertar de juízo. É um despertar de misericórdia, é um despertar de entender a estatura do irmão e falar, acorda, meu amorzinho. Tá na hora. Quem está me entendendo? Sim. E aí uma vez eu ouvi uma frase muito boa do Barack Obama, que foi o seguinte. Ele estava lá recebendo as pessoas, certo? E aí ele tinha mais meia hora e chegou uma jornalista e ela sentou, aí ele sentou de frente com ela e aí já foi informado para ela, ele tem 30 minutos, porque é a vida do presidente dos Estados Unidos. E aí ela toda ansiosa, ela falou, cara, preciso fazer a pergunta certa aqui, porque eu tenho 30 minutos. E ela chegou e falou assim, quem é a pessoa mais importante do mundo para você? E ele respondeu, você. E ela se espantou, falou, não, tô falando sério. Minutos. Quem é a pessoa mais importante? Falou, você. Nos próximos 28 minutos, a pessoa mais importante para mim é você. Porque eu estou vivendo o agora. Quem me entendeu? Às vezes você veio aqui, mas a pessoa mais importante do mundo não está sendo Deus, porque você está no que vai acontecer e não no agora. Agora a minha atenção é sua. Você entende que quando a gente escreveu na agenda de Deus, vamos fazer um culto ao Senhor, ele falou, uau, a minha agenda então estará para vocês. O problema é que não foi Deus que se ausentou da reunião, foi a gente que não veio.
porque a gente não estava inteiro aqui. E não está inteiro porque não está conectando. Vocês estão entendendo? Só que uma outra expressão do vida na vida é quando você olha para essas crianças que estão dormindo na hora de interceder, ou para uma igreja que ao invés de adorar, pensa no amanhã. Você intercede, fortalece a fé e torce por eles. E aí, olha que loucura que aconteceu. Eu aqui na adoração falei, Deus amado, eu intercedo então para que a gente se conecte. E aí de repente o Gabs cantou a essência da adoração. E todo mundo começou a cantar. E aí houve, sabe quando isso aconteceu na lâmpada inteligente lá, eu dei uma conectada, ela deu uma piscada e caiu de novo. Eu falei, foi quase agora. E aí eu senti que aconteceu isso, tipo, deu uma leve conectada, mas falhou de novo, porque o fio tá rompido. Beleza? Só que aí na hora que aconteceu isso, o Espírito Santo me lembrou do que a gente fez sábado. Sábado ontem, né? Que eu falei com o senhor, sábado, foi ontem. Ontem a gente foi assistir um jogo espetacular do Sub-9. Do Sub-9. Um jogo assim, magnífico. Jogava a bola e ia todo mundo em cima da bola. E assim, nossa, partida de primeira qualidade. Só que eu fui lá para ver o meu sobrinho. E ainda cheguei lá, ele ainda estava no banco. Só que é porque ele tem 7 anos, então tipo assim, ele é menorzinho ainda do que a turma. Eu falei, nó. Só que cara, presta atenção nisso. Na hora que o técnico falou, vem. Aí o Miguel foi assim pra linha lateral, assim, ficou assim, tipo, vou entrar. Mano, a gente foi na loucura. Uhul! Vai, Miguel! Miguel! E aí ele entrou assim, a bola bateu nele, literalmente bateu nele assim, foi pra fora, a gente... Miguel! Vai, Miguel! E aí, beleza, cara, e aí eles não têm consciência ainda do jogo. E aí, tipo, a bola pra um lado e ele pro outro, e a gente, pra lá, vai lá, que não sei o quê. Só que a gente vibrando. E aí o Espírito Santo falou, vibre, porque eles estão tentando conectar. Vibre, porque eles estão tentando jogar. Eles não se ausentaram de vir ao jogo, eles só não têm consciência. Então, Deus ele não está aqui, me adoraram hoje, ele está tipo assim, eu entendo vocês, meus pequeninos. Eu estou intercedendo por vocês. Eu pus o Lê para interceder por vocês e ele ainda vibrou, porque você estabanado relou na bola. Ele falou, uau, incrível vocês. E aí o mais bizarro de tudo, teve um lateral, que aí o Miguel fez isso aqui na bola, só. Chuta. Ele ainda pegou meio mascado, assim, pegou meio rascado. Só que o outro menino foi, chutou e fez o gol. Mas foi a loucura. O Miguel deu uma assistência. Ele é brilhante. Não, ele saiu do jogo cheio, Miguel. Que assistência, mano. Foi quase que você fez o gol lá, quase. A bola passou lá e tava aqui, ó. Só que, mano, isso fez ele se sentir amado, importante, encorajado. Nós valorizamos as pequenas tentativas. Então a mensagem de hoje não é enfraquecendo ainda mais a sua fé, é valorizando as suas pequenas tentativas. Eu estou aqui para dizer, eu valorizo as suas pequenas tentativas, mas que tal a gente consertar o fio? Que tal a gente conectar o Senhor de verdade? E se a gente colocar na vibração certa? Só que você entende que essa atitude de eu ir lá, ver uma criança de 7 anos jogando num sub-9 e vibrando, é vida na vida. Porque vida na vida não é dizer eu te amo, Miguel. É eu sair lá da serrinha, descer chutado para ir lá em Caxambu para ver uma criança jogar por 3 minutos e vibrar com isso. Isso é vida na vida de maneira concreta. Porque o Miguel ele não vai ter uma foto minha no aniversário dele eu dizendo para ele que eu amo. Ele vai lembrar do dia que eu fui ver ele jogar. Porque eu tava lá.
Porque eu cumprimentei ele depois da grande partida que ele fez. Vocês estão aí, gente? Sim, eu tô. Então, vida na vida vai além do culto. Vida na vida vai além de, tipo assim, a paz do Senhor, meu irmão. Ou então, na hora que a gente for trocar a ceia, eu te amo em Cristo Jesus. Para! Você precisa abrir o seu coração e permitir que eu vou lá na quadra e comece a gritar para você e fortaleça a sua fé e te encoraja. Porque ao mesmo tempo que a gente falou, parabéns, mano, pegamos na mão dele, abraçamos ele. Aí veio o pai dele, que é o meu irmão, e falou assim, ô Miguel, quando for assim, você fica lá no pé da trave. Instrução. Instrução. Primeiro houve uau, vem aqui, você é incrível. E deixa eu te falar, você tem que ficar lá no pé da trave. Eu tô te instruindo. Só que não existe vida na vida, não existe instrução, não existe amor, não existe aconchego. Você lá na sua casa, cuidando das suas coisas, dos seus próprios interesses e negligenciando uma coisa tão pequena para você, não para mim, não para o seu irmão. Isso então literalmente é leve as cargas uns dos outros. Isso é literalmente considere o do outro mais importante do que é seu. Percebe que eu estou tentando de maneira prática ensinar o que é vida na vida? E principalmente num ambiente desse onde está rompido. Então aqueles que estão ligados, eles vão interceder e vão impor as mãos. Só que deixa eu te falar, não adianta nada eu chegar na Vi e falar assim, Vi, eu vim interceder por você, cara, Deus reacende a luz. Se ela estiver assim, igual o Pedro, eu estou pronto, Leandro. Serão orações jogadas ao vento. E domingo você vai estar desligado de novo. Você precisa ter a humildade de falar assim, cara, eu preciso. E você percebe que Jesus foi direto no líder? Ele não foi no último discípulo, ele foi no cabeça e falou assim, você está desligado, irmão. Porque às vezes a gente acha que, não, que isso, o que pensarão de mim, de eu estar desconectado? Ah, meu Deus, enquanto você estiver preocupado com isso, você está caminhando a passos largos para ser entregado a Satanás, como diz o texto. Agora, quando você for humilde, como Jesus é, você vai ser ligado de novo. Porque todo esse texto que eu estou de alguma maneira expressando para você está em Filipenses capítulo 2. E aí depois de todo o enredo, onde Paulo fala assim, para de ser arrogante. Depois fala, ame de verdade. E aí ele fala assim, fechou então, o Espírito vai vir, vocês vão ser família espiritual. Ele fala assim, que de sorte haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí você fala, uau! Não fala uau não. Continua lendo o texto, porque, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Uau! Não. Qual? Eu preciso falar pro texto. Beleza? Qual o sentimento? Versículo seguinte. Porque ele se humilhou. Ele foi humilde. Ele foi servo de todos os irmãos. Ele padeceu no madeiro para que todo aquele que crê tenha a vida eterna. Então, qual é a sorte que nós temos que ter? Qual é a graça? Qual é o sentimento de humildade? Nossa, eu sinto no meu espírito aqui que existe um casal nessa casa que está brigado hoje. E vocês não estão pedindo ajuda. Tenham humildade, gente. Humildade, porque eu não vou chegar lá soberbo falando, estão brigados. Não, eu vou lavar os pés, porque Jesus pôs a toalha e lavou os pés. Porque vida na vida é você abrir a casa e falar, mano, estamos tretados e não estamos conseguindo resolver. E definitivamente o que eu quero é estar conectado com Deus. Será que você pode ajudar? Eu vou falar, com muito prazer. Com muito prazer. Tá ficando bom, né, gente? Tem um pouquinho de paciência que tá tudo diferente. E aí, eu queria afirmar uma outra coisa. Depois eu vou até disponibilizar o sermão que eu escrevi lá no grupo da igreja, pra você ver os versículos, tudo certinho, porque aqui eu só fui no flow, beleza? Mas você vai lá, vai verificar, vai ler, vai ver que tá certinho. Só que aí,
quando a gente pega alguns textos bíblicos que estão fortalecendo a ideia do vida na vida, eles vão ter uma coisa em comum. Preste bem atenção nisso. Eles vão falar que isso só é possível pelo Espírito Santo. Nós precisamos estar debaixo do Espírito Santo para poder ter realmente uma aliança um com o outro. Eu não consigo ter aliança com você se não for o Espírito Santo. Você não consegue ter aliança com a pessoa que está sentada do seu lado se não for o Espírito Santo. Então, quem já ouviu o texto de Filipenses que fala assim, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir? Quem já ouviu? Quantos pensou que era sobre salvação? Não era. É sobre viver família espiritual. Por quê? Você precisa entender uma coisa. Toda a carta de Paulo foi para resolver uma treta. Beleza? E tem uma carta que a treta era sobre salvação. Romanos. Vamos lá, alguém. Só que de Filipenses, da igreja de Filipe, a treta não era salvação. A treta que era família espiritual. Porque no capítulo 4, Paulo fala assim, então, estou escrevendo para vocês, ó, 2 nomes muito bonitos, gente. Evódia e Sintique. Ó, 2 nomes lindos. Aí Paulo fala assim, então, essa carta que eu estou escrevendo é para vocês duas, Evódia e Sintique. Por quê? Vocês estão tretando, gente. Vocês estão fofocando. Ó, parece até que era a igreja CMD. Só que olha que legal. Aqui eu tenho que falar assim, ó, que Deus, nós, que Paulo não falou Evódia e Sintique. Dá nome aos bois mesmo. Aí elas estão fofocando, falando mal, criando partido, dividindo a igreja. Tá um rolê ruim pra caramba. Aí Paulo vai lá e fala assim, ó, Evódia e Sintica. Só que ele não chega quebrando o pau, não. Ele fala assim, vocês foram minha cooperadora. Você já edificou tanto essa igreja. Vocês estão desconectados agora. O fio rompeu. A frequência está errada. Será que vocês podem se consertar e voltar a cooperar na obra? Então, o problema de Filipenses aqui, então, é essas duas. E aí ele vem lá desde o capítulo 1 até lá no capítulo 4, falando, ó, viver vida na vida, porque conhecer a Cristo, lá, 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 lá. Então, por isso que aquele que começou a boa obra de fazer com que você se envolva com o seu irmão, ele é fiel para cumprir ela. Então hoje você fala assim, eu faço um voto, eu me humilho, eu digo, Senhor, estou disponível para o socorro bem presente dos meus irmãos, porque eu me submeti ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai ser fiel com você para completar a obra de você continuar andando junto. Vocês estão entendendo? Então aquele que está começando a obra hoje, do Vida na Vida, ele é fiel para cumprir, para que você permaneça fortalecendo a fé dos seus irmãos. E é interessante que ele fala tudo isso porque, como eu já mencionei, em João 13, 34 e 35, ele fala a seguinte informação. Jesus ensinou que o mundo saberia que somos seus discípulos se nos amássemos uns aos outros. Ah, olha isso aqui é tenebroso de pesado. Porque Jesus podia falar assim, ó, se vocês fizerem uma igreja muito legal, high-style, que os caras cantam bem, tem luzinha, eu não estou criticando ninguém não, tá? Tem luzinha e tudo mais, muito bom, vocês estão falando que eu sou Jesus. É isso que ele falou? Não. Ele falou, não, se você estudar teologia, estudar e pregar muito bem, e você for o maior pregador de todos os tempos, então eles saberão que eu sou Jesus. Não. Ele falou, não, mas se você construir uma comunidade numa cidade, e essa comunidade começar a encher de gente, e vir muita gente, vocês terem os melhores mecanismos, e vocês cantarem muito bem, e vocês terem o melhor microfone, e pregar muito bem, então eles saberão que eu sou Jesus. Jesus pega e fala assim, se vocês amarem uns aos outros, aí então eles saberão que vocês são meus discípulos. Meu Deus, cara. Então a gente canta para sermos um, a gente prega para sermos um, a gente constrói para sermos um, porque se a gente for um, eles saberão que Jesus é de verdade. Estão comigo? Então eu cheguei numa crise aqui, e isso é perturbador também. Se
Que aqui não acontece, amém? Se você vem e frequenta domingos. Aos domingos você vem na igreja. E você não se relaciona com ninguém. E ninguém nunca ajudou nos seus problemas. E você nunca abriu a porta. E você nunca pegou alguém com necessidade e cuidou. E fortaleceu. E intercedeu. E andou junto. Se não existe um nessa igreja que você tem liberdade, você não é discípulo de Cristo. Porque vida na vida não é a onda da CMD. Vida na vida é o jeito de ser igreja segundo as Escrituras. Vamos lá, alguém, cara. Ah, nossa, essa foi pra mim. Glória a Deus, porque é melhor você ser corrigido hoje do que caminhar ao juízo, porque você acha que você é crente, mano. Essa semana teve uma situação. Uma pessoa aqui da igreja mandou um áudio pra mim. E a gente está se aproximando agora, então quando chegou o áudio, eu vou ouvir já aqui direto, né? Porque fiquei assim, ansioso. E aí o áudio era assim, cara, preciso de ajuda. Aí eu falei, olha a minha reação, tava sentado, vou contextualizar para você ver como que isso é igreja demais. Eu sentado na cadeira da policlínica, porque eu estava esperando a Gessamine, que ela estava numa consulta com a Laura, e eu estava lá porque o Giovanni estava trabalhando, então ele ligou para mim e falou assim, faz a boa para mim. Eu falei, ó, claro, leva a sua esposa lá. Aí eu sentei e aí o irmão veio e falou assim, preciso de ajuda. O meu sentimento foi tipo assim, vem B.O. E eu falei assim, vamos lá, vamos para cima. E aí ele falou assim, então, e a ajuda não é para mim, é para um desconhecido, que você nunca vai ver na sua vida. Só que assim, tem como nós ajudar ele? Eu falei, finalmente igreja, ó, isso tem cheiro de igreja. Eu tô aqui não por mim, eu tô ouvindo o áudio que não é pra pessoa, pra alguém que eu nunca vi. Graças a Deus pela igreja. Vocês estão entendendo, gente? E a Paty sabe como que quebrou minhas pernas eu ter que ter ido lá, porque foi de repente, foi numa hora avulsa, eu tive que ir lá e eu tive que deixar as minhas coisas, eu não resolvia minhas coisas, mas quando eu estava sentado lá, eu estava vivendo igreja mais do que hoje que estou pregando. Eu quero que vocês entendam isso, mais do que hoje que eu subi aqui e falei, o Espírito Santo falou no meu interior, e isso é muito bom, isso é muito de Deus, mas quarta-feira eu vivi mais igreja do que receber uma impressão do Espírito, porque isso é superior. Isso é família espiritual, isso é a ceia que a gente vai celebrar hoje. E aí, definitivamente, agora eu encerro a minha mensagem e eu queria que você abrisse comigo Filipenses capítulo 2, versículo 1, que eu não posso deixar de dar esse fundamento aqui, para que meus irmãos prossigam. Filipenses 2, 1, abre para mim na ARC, por favor. Que eu sou acostumado na NAA, mas hoje a ARC vai ser melhor. Quem não entendeu, isso é só traduções da Bíblia. Olha o que o texto diz. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Pode seguir. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Uau. Vamos lá, rapidinho aqui. Portanto, se há algum conforto em Cristo, já confortei vocês. Deus está restaurando o alinhamento do coração de vocês com o Senhor. Conforto. Se há alguma consolação de amor, já houve uma consolação. Eu falei, Deus está vendo vocês como crianças, mas está tudo bem. Existem homens que vão impor as mãos sobre vocês. Há uma consolação de amor e um conforto no problema. Se há alguma comunhão no Espírito, sim, nós temos comunhão no Espírito. Por que nós temos comunhão no Espírito? Porque nós estamos aqui para um bem comum, conhecer a Cristo. Porque outrora nessa mensagem eu já afirmei que é impossível a gente ser um e completar a boa corrida se não for o Espírito de Deus. O temor uns aos outros é pelo Espírito. Show! Se alguns entranháveis afetos e compaixões. Aí me pegou agora, porque entranháveis afetos?
O que significa entranháveis afetos? E aí, eu queria explicar uma coisa para vocês. Quando a gente fala assim, eu vou tentar ser engraçado. Quando eu falei para a Patinca, te amo, eu mando uma mensagem para ela assim, te amo, meu amor. Eu mando um cérebro ou eu mando um coração? Responde aí, coração. Por quê? Por que eu mando coração? Por que o Israel manda para Isabela aquele coração que pulsa grandão assim na tela? Sabe? Por que coração e não uma víscera? Porque nós, na nossa atualidade, nós afirmamos que coração comunica amor. Estão comigo? Então a gente afirma que é o seguinte, eu quero demonstrar amor por meio de uma imagem, a gente associou o coração, um órgão que ele é o amor. Faz sentido? Porque o amor é invisível. Alguém está vendo o amor aqui? Eu não. Aí eu preciso figurar, eu vou fazer um coração, todo mundo vai falar, amor, coração. Beleza. E tá tudo bem, glória a Deus. Só que o povo judeu, na época em que a carta de Filipenses foi escrita, lá, quando Jesus estava na terra, lá, felizão, o órgão que representava o amor eram as entranhas, eram as vísceras. Meu Deus. Então é como se Paulo tivesse colocado um coraçãozinho na mensagem aqui agora. Só que como eles entendiam que as entranhas eram os afetos profundos, ele falou, é porque entranhas fica até bonitinho. O original é, amem os outros com as vísceras. Só que, cara, quando você vai parar para pensar, faz mais sentido que coração. Porque qual que é a afirmação deles? Vísceras, intestino, pulmão, todos os órgãos eram o centro das emoções. Ele falou, toda vez que a gente sente muita emoção, o nosso interior palpita. Então as vísceras, as entranhas, os órgãos, eles são o centro das emoções. Então que com o centro das emoções vocês amem uns aos outros. Com as entranhas, com as vísceras. Uau, cara. Então, cara, não é apelativo. Por isso que eu tô dizendo, não fala pra mim, ai, Lê, eu te amo, e você não me conhece, porque isso não é a Bíblia. Isso é cordialidade. Você tem que me amar com as vísceras. Nossa, que pesado, não sei se estou disponível a abrir as minhas vísceras e permitir com que você enxergue o meu interior e te amar com o meu próprio interior. Eu não sei se eu estou disponível. Tudo bem, cara, então negue a cruz e segue a sua vida, porque quem tem cruz tem entranháveis afetos. Porque é a mesma mensagem. Não é uma mensagem diferente. Jesus nos amou com as entranhas. Eu me dou por vocês. E não foi tipo assim, eu me dou por você, viu? E aí desliga a internet para não mandar mensagem para mim. 3 horas da manhã desliga o celular, porque vai que alguém precisa. Então você não ama. Você tem um carinho. Vocês querem ser crente, gente? Bem-vindo, entranháveis afetos. Só que presta atenção, entranháveis afetos de misericórdia. Se amar de verdade já estava doendo, esse amor tem que ser de misericórdia. O que é misericórdia? É eu pôr o meu coração na miséria do outro. Não é tipo assim, uau, Azaf, um filhão, nossa, meu sobrinho, Tetê, amamos muito, amamos muito. Ele falou, leva a Giovana lá na policlínica pra mim, Isso é só o começo do entranháveis afetos. Entranháveis afetos é quando o Azaf falou mal de mim. Ele pisou no meu calo. Eu pedi ajuda e ele negou. Ele negou educadamente, falou, não posso, mas negou. E aí eu venho e eu amo ele com as minhas entranhas. Porque é misericordioso o amor. Aí você fala, aí lascou pra mim. Porque eu preciso ter para poder dar, concordo. Jesus foi misericordioso para conosco. Porque quando você ainda estava morto no seu pecado, negando a Cristo, virando as costas para Ele, Ele entregou o seu interior por você. Então você está cheio de misericórdia para derramar. Se estiver conectado com Ele. Se não estiver nele, você não ama um estranho.
tem que estar nele. Tem que estar nele. E outra, se você fizer bondade para os outros sem amar de verdade, isso é caridade. Caridade tem o seu valor, mas não é o evangelho. Meu Deus, entendi. E é a palavra aqui de entranhas, de vísceras. Olha que doideira. Tem uma galera entrando na CMD e olha o que nós prega aqui. Nós vamos costurar a barriga, abrir aqui a barriga, assim vai sair minhas entranhas. Aí o Clésio vai vir, vai rasgar, vai jogar a entranha dele, aí vai virar aquele monte de entranha aqui já. Presta atenção nisso, porque é isso que o texto está falando. Aí aquele tanto de entranha aqui na frente, que todo mundo voluntariamente disponível. Você falou, eu quero. Aí veio que rasgou, pôs suas entranhas aqui. Aí sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos misturar. Mistura os órgãos de todo mundo aqui. Pega aquele pulmão que está bem detonado, aquele coração que não está batendo direito, e você pôs o seu melhor aqui, ó. Você é novinho, o seu tá inteiro. Aí misturou tudo aqui, ó. Pá, misturou. Aí agora você vem, deixa eu pegar um pouquinho pra mim, puf. Aí o Clércio pega um pouquinho pra ele, Julielso um pouquinho pra ele, e aí eu já não sei o que é meu, o que é do Clércio, o que é do Julielso, porque nós somos um só. Nós somos um só. Eu não sei mais. Aí você fala assim, nossa, agora eu tenho problema de coração. Graças a Deus. Vamos lá, porque nós somos um agora. É isso. E se sobrou pra mim o problema de coração, é porque Deus tem um propósito nisso. Se sobrou pra mim o desafio, é porque eu aguento o rojão. É isso, cara. O problema é que você fala, você fica com os seus problemas, eu com os meus. Nós troca aqui por igual. Eu dou um coração bom, você dá um bom também. Não. Se Deus mandou você pegar o ruim, é porque você aguenta. O seu irmão não aguenta, então dá pra ele o bom. Meu Deus. Sendo horrível aqui, né? Mas totalmente poderosa. Vamos lá, ok. Isso é, cara, eu não sei mais o que é meu, cara. O pulmão que tá batendo em mim nem era meu. Agora, se fizer isso, eu pegar um pulmãozinho melhor que o meu estragado. Bronquite desde quando nasci. Quem tá comigo? Eu tô. E aí, essa palavra entranhas, no original é a palavra spanknon. Feia, né? E eu também nem sei se pronuncia assim, não fiz grego. Mas aparece escrito lá spanknon, beleza? Olha que doideira spanknon. Spanknon significa aquilo que vem de dentro, sentimentos intensos. E aí, quando você vai lá e pesquisa lá, aonde aparece na Bíblia a palavra spanknon de novo, Senhor? Senhor não, para a Bíblia mesmo, né? Às vezes até pro chat que ele te ajuda. Onde que aparece a palavra spanknon de novo? Aí ela vai aparecer em vários momentos de sentimentos profundos dessa ideia que eu estou trabalhando com vocês. Só que vai aparecer uns textos que em português está escrito criança. Aí você fala assim, não é sentimentos intensos que vêm das vísceras ou é crianças? É porque quando você vai no original lá e você lê o texto, na verdade não é criança, é órgão reprodutor. Aí, olha o que significa spanknon então. O que vem do meu interior, gerado de dentro de mim, sangue do meu sangue, carne da minha carne. Então, pelo amor de Deus, na hora da ceia, não fala assim, sangue do meu sangue, carne da minha carne. E você não sabe o nome, não sabe se tem filho, se é casado, não sabe o endereço, tá pouco se lixando. Mano, não é sangue do sangue nem carne da carne. Porque sangue do meu sangue, carne da minha carne é spanknon. Vamos lá. É as paixões do meu interior, ligado às paixões do interior do Leone. Então ele é sangue do meu sangue, carne da minha carne. Uau! Quem que ensinou esse princípio? Jesus. Vocês são sangue do meu sangue e carne da minha carne. É isso, cara. Uau! E se vocês não têm parte disso, vocês não estão comigo. Aquela carinha do WhatsApp agora. Se você não está ligado ao corpo, você não tem parte com ele. Estar ligado ao corpo não é vir no culto, é misturar entranhas. É trazer aquilo que veio do meu interior. O Joshua veio do meu interior, ele é gerado por mim. Ele é sangue do meu sangue e carne da minha carne. Então ele também é gerado pelo Clércio, então ele também é gerado pelo Ju. E o filho do Clércio também é gerado por mim. Então o mesmo amor que eu tenho pelo Joshua, eu tenho pelo Benjamin. Por quê? Porque existe uma comunhão no Espírito.
E aí eu acabei de explicar uma coisa muito difícil de se explicar teologicamente, que é a nossa união mística. É isso. Só que se eu falasse a união mística, não sei o que, vocês iam ficar, não tô entendendo nada. É isso. É quando você inexplicavelmente consegue amar o filho do outro como seu filho. Isso só pode ser loucura, exatamente. É porque o Espírito Santo te encheu. E aí você se misturou e pronto. Vamos lá, o que é? E aí você se preocupe, ponto final. A troco de quê? De nada. Não é porque eu gosto, é porque o coração que está batendo em mim é o do Cleverson. Não é mais o meu. Estão felizes, hein, gente? E se isso não fosse o suficiente, e aí aqui eu definitivamente encerro a mensagem. Speichnon são as emoções de Jesus. Sim, são as emoções de Jesus. Quando Jesus está andando na terra, presta atenção nisso que é muito bom. Eu pelo menos gostei bastante. Várias vezes aparece a palavra Speichnon. Isso muda tudo. Quando você vê um texto lá e tipo assim, e Jesus teve compaixão de fulano de tal. Aí você fala assim, nossa, Jesus era legal, né? Ele amava. Não. Compaixão lá está escrito Speichnon. Está escrito que ele amou profundamente aquela pessoa. Então Speichnon não é uma opção, é um estilo de vida. Speichnon não é uma forma de amar, é a única. Jesus, ele não amava, esse aqui eu amo assim, aquele ali eu amo assado. Não, ele tem compaixão das pessoas, ele tem Speichnon. Ele tem profundas afeições de misericórdia por todo mundo. E aí vamos lá, 2 textos rapidinho. Vocês lembram de um texto que fala assim, e Jesus teve profunda compaixão da multidão, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Estão ligados? Sim. Então Jesus, ele não estava murmurando, gente. Jesus, ele não estava fazendo uma geografia, um informativo, um cálculo, não. Ele teve profunda compaixão. Compaixão aqui é Speichnon. Então ele falou assim, cara, eu estou vendo uma multidão desconectada. Estou vendo uma multidão que não está ligada. Eu estou com profundos, entranháveis afetos de misericórdia por essa multidão. Uau! Então, sabe por que eu escolhi esse texto? É possível ter Speichnon por uma multidão. Jesus nem sabia o nome. Mas ele falou, eu tenho compaixão profunda. Porque eles são ovelhas sem pastor. E aí aqui eu preciso mais uma vez confortar o coração de vocês, né? Sabe o que perturba Deus? Ovelha sem pastor. Não estou definitivamente falando, me liga, viu? Não. Eu não consigo cuidar de 60, 70 pessoas, não. Ovelha sem pastor é crente que não tem vida na vida. Por quê? Eu resolvo, eu me viro, eu faço, eu aconteço, eu estou, eu sou, eu faço e pá. Não. Aí Deus fala, nossa, eu tenho muita compaixão por quem anda sozinho, porque eles precisam andar misturados. Segundo texto, que é o seguinte, vocês devem conhecer, tinha 2 cegos lá falando assim, filho de Davi, tem compaixão de mim? Meu Deus, cara, vamos lá alguém. Filho de Davi, tem compaixão de mim? Tem Speichnon? Tem misericórdia? Vamos trocar os órgãos, porque você vê e eu não. Filho de Davi, tem compaixão de mim? Vamos lá alguém. 2 cegos, não sabe o nome, não sabe o endereço, mas eles falaram, eu quero misturar a vida com você, Deus. Porque filho de Davi era uma afirmação de Deus. Eu quero misturar a vida com você, Deus. Aí o texto diz assim, movido de íntima compaixão. Movido de íntimo Speichnon. Ele falou, vamos misturar a vida. Deixa eu pegar os meus olhos e colocar em você. E você pega esse estragado e dá para mim, porque eu vou curar as suas feridas no madeiro. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, nós fomos curados. Vamos lá, alguém. Então ele falou, toma a visão boa que eu tenho e dá a sua estragada, porque eu vou levar no madeiro. Porque eu estou movido de íntima compaixão. Eu estou misturando a minha vida com você. Eu estou restaurando a sua cegueira. Eu estou falando, você faz parte da família de Deus.